mais de 522 mil habitantes, Roraima possui a menor população do Brasil. Em uma pesquisa realizada pelo IBGE nos anos de 2012 a 2016, apontou um crescimento de mais de 38 mil pessoas só no mercado de trabalho no estado de Roraima. E esse número cresce a cada ano. Ter uma boa qualificação profissional, um currículo extenso e saber trabalhar em equipe são alguns dos critérios na hora de uma contratação de emprego. Mas será que realmente só isso basta? Às vezes a pessoa tem uma boa qualificação, tem uma boa experiência, mas na hora da entrevista o que vai contar às vezes é a vestimenta, a forma como ela se expressa, a questão se é mulher, para qual função ela vai ser dirigida. E acredito que a parte da qualificação acaba ficando um pouco de lado em determinadas empresas. Às vezes por falta de experiência, ou por racismo mesmo, por deficiência física, mas eu creio que, na minha opinião, ainda existe sim. E aí o que vai ficar sendo valorizado é a boa aparência, como ela está vestida, esse tipo de coisa. Da minha parte, eu acho que não existe aqui da minha empresa esse preconceito, né? Mas eu acho que tem algumas empresas que existe sim, né? Na hora da entrevista, que a pessoa vem para a entrevista, por algum motivo, não é contratada. Sim. Sexual, religião, entre outras coisas, ela acaba perdendo um profissional de boa qualidade e aonde que deveria ser, assim, ter uma participação, era de alguma forma algumas outras empresas que trabalham com isso chegar no profissional que vai fazer aquela entrevista, fazer com que ele perceba que o que não é bem visto não é questão visual, e sim a qualificação profissional. Às vezes as pessoas julgam pela aparência e não pelo profissionalismo da pessoa, pela capacidade, pela qualidade, do que ele pode fornecer também ajudando no ambiente de trabalho. Infelizmente tem muitos que sofrem preconceito por ter uma religião, principalmente pessoas da religião evangélica, que está submisso a mentir, e muitas das vezes essa pessoa, por ter essa religião, seguir esse Jesus, não está de acordo com as normas da empresa e acaba desistindo de não entrar nesse padrão. Eu acho que não deveria existir, né? Mas existe, porém existe. E quando se trata disso, eu acho que as empresas hoje em dia, ela olha muito para a aparência, entendeu? Olha muito para a aparência. No caso, se uma pessoa negra estiver mal vestido, ou atrás de trabalho, já não rola, né? Aí se for uma pessoa tipo eu, mais fora do peso, mais pesada, eu ainda não consegui trabalhar, porque uma pessoa como eu, eles acham totalmente incapacitada de trabalhar, entendeu? Mas aí quem pode chegar nessa empresa, quem pode chegar até o entrevistador, aí eu não saberia te dizer como que isso por qual meio, isso, né? por qual meio isso poderia acontecer. Estamos em pleno século XXI e o preconceito e a discriminação ainda atinge muitas pessoas no mercado de trabalho ou até mesmo na entrevista de emprego. Será que você sabe o que é preconceito e discriminação? No dicionário do Google tem a seguinte definição: preconceito: qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, intolerância contra um grupo religioso, nacional ou racial. Discriminação: faculdade de discriminar, distinguir, discernimento, ação ou efeito de separar, segregar por parte racial. O que você não sabe é que, na pele, essas palavras têm causado inúmeros danos a quem sofre, gerando graves consequências. No decorrer do documentário, você vai vivenciar um pouco da realidade do que acontece com alguma dessas pessoas. Olá, me chamo Márcio, eu sou adventista e eu guardo o sábado, e por esse motivo de ser adventista e guardar o sábado, tive bastante dificuldades em conseguir um trabalho, certo? Bastantes empresas me deixaram de segunda opção por causa desse motivo, pensando que eu não iria exercer uma boa função, sendo que ia faltar um dia na semana, certo? Já tive piadinhas de colegas que jogaram para cima de mim, rejeição por conta de gerentes, pensando que não ia exercer uma boa função. Nesse período que eu tenho trabalhado, que são desde os 18 anos, eu já passei por vários empregos, vários patrões,
e nesse meio tempo várias experiências também, sabe? Boas e ruins e na maioria delas, felizmente boas. Mas também sempre tem aquela situação que a gente passa que é ruim em si. Já teve casos, certo? De eu estar muito bem na entrevista de emprego por causa das minhas qualificações, minha experiência de trabalho. Só que a partir do momento que eu falei que eu era adventista e precisava do sábado para aguardar, ele já ficou meio me colocando em segunda opção, certo? Não falou diretamente que não ia precisar de mim, mas ele falou que caso surgisse uma vaga, ele ia me chamar. Caso me colocou de segunda opção por conta do sábado. Eu senti esse impacto na hora. Numa entrevista de emprego, eu não consegui em si o trabalho, embora as minhas qualificações fossem o suficiente para ele, exatamente por isso, sabe? Eu vi quando a entrevistadora, ela estava olhando com uma cara um pouco mais debochada, sabe? Olhando tipo... Você sente quando uma pessoa te olha diferente, você sente quando uma pessoa te trata de igual com ela e você sente quando uma pessoa te olha de um olhar superior a ela. E ela me olhou dessa forma e definitivamente eu não consegui o trabalho. É errado ter empresas que trabalham só durante a semana ou deixam para folgar durante o sábado, certo? Para nós adventistas é muito difícil encontrar uma empresa que deixe a gente folgar o sábado, certo? Porque o maior ciclo de trabalho, o maior movimento são nos sábados. Então eles precisam justamente mais no sábado. E é justamente no dia que a gente não pode ir, por conta da guarda do sábado. Tá, eu sou Leonardo Figueiredo Brito, tenho 23 anos e sou acadêmico de Ciências Sociais pela Universidade Federal de Roraima. O fato aconteceu quando eu tinha acho que uns 19, 20 anos, né? No meu primeiro emprego e único até hoje, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Na época eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Então eu estava ali ajudando no que era preciso ali, e era uma escola particular, né? Só que aí teve um dia que eu estava trabalhando normal, e aí uma das mães dos alunos, podre de rica, ela vira pra ele e fala assim: meu filho, estude bastante pra você não acabar igual esse menino. Assim, por um certo tempo eu tive sim esse medo, entende? Essa coisa mais emocional de me sentir inferior às outras pessoas. Mas com um tempo, sabe, parando para analisar melhor, você pensando melhor em quem você realmente é, me fez ver que eram portas normais que se abrem e se fecham para todo mundo. E que todo mundo, de alguma forma, sempre vai ser julgado. Uma outra coisa interessante também no recrutamento e seleção é que a gente lida muito hoje, por exemplo, com as empresas conservadoras, que elas dão preferência para contratar pessoas que não têm os piercings e as tatuagens expostas, né? É um tipo de perfil no mercado de trabalho para empresas que contratam dessa forma. Porém, existem outras empresas que já dão preferência para contratar esse colaborador que é tatuado, que tem o piercing, são geralmente as empresas de marketing, de design, que tem um trabalho diferenciado, trabalha com publicação, tem outros ramos de informática também que fazem a contratação. Dentro do processo seletivo também, a gente esbarra ainda com preconceito no que diz a raça, né, as escolhas, né, sexuais, a gente ainda encontra, sim, questão mesmo até de religião. Por exemplo, existem recrutadores que ainda na hora do recrutamento, eles preferem contratar aquela pessoa que tem a pele mais clara do que o que tem a pele mais escura, né, o que eu acho assim como recrutadora, que não tem, né? Inclusive a gente já teve, eu já recrutei colaborador negro e desempenhou um excelente trabalho, assim, né? Na questão da religião, a gente vai encontrar, por exemplo, empresas que dão preferência para aquele colaborador que consegue atender as demandas do final de semana, como é o sábado, por exemplo. Hoje o mercado de trabalho está muito dinâmico, então principalmente as empresas que trabalham com comércio, elas abrem ao sábado. Então, como que eu vou contratar alguém, por exemplo, no caso dos adventistas do sétimo dia, né, que tem eles não podem trabalhar no sábado eles têm amparo legal, né? Já como recrutadora também já recrutei, e eles desempenham tranquilamente o trabalho, só precisa ajustar, né, para eles serem contratados para atender aquela demanda específica. Bom, e naquele momento, o que você sentiu? Naquele momento, o que você queria fazer, né? Vamos dizer. Na hora só queria falar muito palavrão, né? Mas era um ambiente escolar, então eu tinha que me controlar também, mas foi super revoltante. Porém, não fiquei triste em nenhum momento.
passei pela parte da tristeza, só muita raiva, muita revolta, mas naquele sentimento também de que alguma coisa precisava ser feita. Porque sempre alguma coisa precisa ser feita, né? A gente não pode deixar as coisas passarem assim. Ainda mais num ato desse, de preconceito. Eu nunca quis fingir ser o que eu não era. Entende? Eu nunca quis parecer ser hétero só para conquistar uma vaga de emprego ou alguma outra coisa. Não adianta, tipo, eu querer mentir pro meu empregador, ser uma coisa, sabe, tentar ou fingir ser uma coisa que eu não sou. Então, assim, explicitamente eu sempre fui desse jeito. Então, se um empregador vai me querer ou não trabalhando junto com ele, vai ser dessa forma. Entende? Ele me conhece dessa forma e ele vai ter que me aceitar dessa forma. Ele não pode querer que eu seja de uma forma mais máscula, né? Vamos supor. Ele não pode exigir de mim que eu seja diferente, ou que eu finja simplesmente para o próprio bem-estar dele. É uma coisa que vai me tirar o meu bem-estar. Não vai me deixar trabalhar da forma como eu realmente deveria trabalhar, porque na minha cabeça vai estar sempre, eu tenho que fingir que eu sou dessa forma, então eu não vou conseguir me concentrar no meu trabalho e fingir ao mesmo tempo que eu sou uma coisa que eu não sou. O coordenador lá da escola, ele estava perto também, ele ouviu tudo, deixou passar, beleza. Só que aí ele me ajudou para eu poder fazer alguma coisa para outro dia, porque a mãe também retornaria no outro dia à escola. Como era o meu trabalho, então eu ia estar lá todo dia. Então aí o que eu fiz? Na época eu já era estudante de Universidade Federal, só que eu tinha trancado. E era daqui de Roraima, né? Eu tinha trancado, viajei. Aí eu imprimi o papelzinho que comprovava que eu estudava na Universidade Federal. E na época eu fazia medicina veterinária, então era um curso, né, de pessoas de elite, um curso difícil, um curso que poucas pessoas passam. Então, para um jovem negro, pobre, estar numa universidade federal, cursando medicina veterinária, alguma coisa teve, e não por cotas, né? Então eu imprimi aquele papelzinho que comprovava que eu estava lá e não por cotas, e sim por ampla concorrência e tal, que eu disputei como qualquer outro. Aí eu levei para poder mostrar para ela, né, que eu não estava ali simplesmente porque queria, só porque queria, né? Também tinha outros fatores. Preconceito é uma coisa que está muito amplo e que as pessoas olham para as outras e sempre se sentem superiores a alguma coisa. Todo mundo sempre julga a outra pessoa de alguma forma. A gente pode até dizer que a gente não tem preconceito, mas todo mundo tem. E preconceito é uma coisa que ninguém nasce com ele. Preconceito é uma coisa que vai se construindo com o tempo. E assim como a gente constrói o preconceito, a gente também desconstrói ele. Entende? Eu também criei o meu próprio preconceito comigo mesmo. E foi uma luta difícil, porque quando você bate consigo mesmo, que você se olha no espelho e vê sua personalidade ali refletida, e você não consegue se aceitar, é uma coisa complicada. Então, o fato de você pegar e desconstruir todo aquele preconceito que a sua vida toda te deu, sabe, para você se tornar uma nova pessoa, para você seguir em frente, é aí que começa, sabe, a caminhar. Se aquela pessoa que praticou o preconceito com você fosse na sua empresa, se você já fosse um rapaz muito bem sucedido, já tivesse sua própria empresa, o que você faria se essa pessoa fosse lá e fizesse entrevista de emprego? Você contrataria ou não contrataria? Eu acho que depende muito, porque também tem a questão do a gente contratar a pessoa pela competência dela também, um pouco de meritocracia, apesar de eu não acreditar na meritocracia. Mas, talvez sim, dependendo do cargo, mas acho que não para um cargo de confiança, né? Porque para mim, um cargo de confiança, a pessoa tem que ser ética e moral também. Não fundamentalista, mas pelo menos um pouco moral. O recrutamento e seleção hoje, o recrutador, as empresas, elas precisam estar bem atentas ao que a lei de cotas ela fala, né? Existe uma lei específica que trata da cota para a contratação de pessoas com deficiência. Então, por exemplo, uma empresa que tem até 200 colaboradores, ela precisa ter 2% do quadro de colaboradores com deficiência, né? Ou auditiva, ou física, né? Aí já esse percentual ele vai aumentando conforme a quantidade de colaboradores. E é bem interessante a gente ressaltar, por exemplo, que já existem empresas que têm essa prática de contratar o deficiente físico, né? Claro, existem instituições que ainda fazem a contratação somente para compor a quantidade de servidores que precisa lá da cota, né? Então, geralmente eles contratam como auxiliar administrativo, eles precisam bater aquele quantitativo de contratação para não ter problema com os órgãos de fiscalização.
Quando a empresa ela possui no quadro de colaboradores pessoas com deficiência, né, que elas têm um tipo de limitação um pouco maior, então a instituição ela tem a responsabilidade de fazer a adaptação desse colaborador dentro da instituição. Então, para isso, tem empresas, por exemplo, que faz os encontros corporativos, que apresenta aquele colaborador que ele porta aquela deficiência, que ele tem aquela deficiência, né? Fazendo um trabalho de integração dentro da instituição para que o colaborador que é deficiente não se sinta excluído. Precisa ser trabalhado muito bem pelos recursos humanos dentro da empresa para que não haja nenhum tipo de preconceito. Em relação ao preconceito, eu acredito que ele sempre vai existir, né? O preconceito começa quando eu crio um conceito em relação a algo que eu não conheço. Então, as empresas elas precisam tomar esse cuidado, né? E trabalhar para que o preconceito seja algo que esse tipo de conflito seja gerido muito bem dentro da instituição, né? O mercado está evoluindo, a gente vê muitas coisas diferentes no tempo que a gente está vivendo, né? Os comportamentos, as tribos, e isso vem para dentro das instituições. Então, as instituições precisam fazer esse trabalho para que, pelo menos dentro das instituições, esses colaboradores eles possam trabalhar em harmonia para o bem comum da empresa. É difícil, né? A gente não vai conseguir eliminar o preconceito 100%, né? Porque são coisas que vêm, às vezes, estabelecidas da criação, de família, então... Mas como instituição, como empresa, como recrutador, a gente tem que realmente ter essa mentalidade, essa cabeça aberta de saber que a gente vai receber pessoas no mercado de trabalho de todo jeito. Mas ela conseguindo atender a necessidade que eu preciso como empregador e eu atendendo a necessidades e as expectativas dela como colaborador, aí consegue sim fazer um bom trabalho. É preciso reforçar que a tolerância é fundamental para quem vive em sociedade. Não se pode descartá-la. As divergências existem, mas não se pode criar uma guerra nem perseguir ninguém. Amor e respeito ao próximo são fundamentais para que não se crie uma sociedade doente.